Bom, deixa eu ver aqui se está tudo direitinho. Tá ok, agora eu vou tentar colocar no canal do YouTube. Gente, eu tô aprendendo, sou fotoqueira. Sônia Jubim, YouTube. Preciso aprender urgentemente isso. Eu já fiz esse... quando a gente compartilha... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não. Bom, depois eu coloco lá no YouTube. Eu queria fazer pelo YouTube, mas tudo bem. Eu não quero passar muito da hora, né? Então, boa vida para quem está aí, para quem vai me ouvir em qualquer momento. Sempre, como eu digo, né? Eu sempre quero trazer alguma contribuição dentro desse olhar sociológico, né? Para essa realidade aí que a gente está vendo, que a gente está vivenciando, né? Todos os dias. E eu estava pensando no que falar, né? E aí eu recebi de uma amiga muito querida uma mensagem de de uma outra pessoa muito querida, que faz parte da minha infância, no colégio de freiras, que é o Padre Zezinho. Quando nós fazíamos retiro, eram as músicas de Padre Zezinho que a gente escutava. E eu amo até hoje, né? Porém, é importante que a gente tenha senso crítico naquilo que a gente fala, naquilo que a gente escuta, né? Para que a gente possa contribuir como cidadão para uma sociedade, né? Onde todas as pessoas se sintam respeitadas, né? Bom, eu primeiro vou ler essa mensagem do Padre Zezinho, depois eu vou comentar com vocês o que significa isso, tá? Aqui, ó, vocês devem ter recebido. Padre Zezinho reage à Globo em defesa da família brasileira. Aliás, eu coloquei ele lá no Facebook. Beijo na boca entre pai e filha, carícias íntimas entre pai e filha no BBB da Globo, motivaram reação do padre. Como eu não vejo o BBB, não acompanho, né? Não sei, mas o que está sendo falado, até eu já coloquei alguma coisa em relação a Carol Conká. Aliás, não podemos esquecer de sinalizar, né? São 7h14, hoje é dia 15 de fevereiro de 2021, século 21. Olha, esse número aí deve ter alguma coisa, né? E bom, então o padre falou o seguinte: se querem diálogo, dialoguemos. Se querem confronto, confrontemos. A Globo não tem medo de nós e nós também não temos medo da Globo. Não sei se você percebeu, mas o conflito e a ojeriza que se instalou entre a família tradicional e a família, abre aspas, mutante e avançada, fecha aspas, foi causada pelos novelistas da Globo. A Globo ganhou rios de dinheiro com as audiências que os novelistas lhe deram. E eles foram ficando cada dia mais ousados. Quando veio a reação lenta, mas inquietante para quem moveu bilhões de dinheiro,
a Globo não sabe como voltar atrás. O SBT, a Record e a Bandeirantes, não porque sejam mais respeitosas em outros programas, mas porque nas suas entrevistas e outras mensagens defende a família tradicional, estão carreando para si a audiência das famílias feridas na sua autoridade, na sua fé e nos seus conceitos de homem, mulher e filhos. Foi e continua sendo uma guerra de conceitos. Sim. E os novelistas, na sua maioria, vestiram a camisa da Globo. E com exceção de alguns artistas, a Globo vestiu a camisa e a nudez dessas novelas. Quando levaram o debate para auditórios entre o que é, abre aspas, avançado, fecha aspas, e o que é, abre aspas, tradição, fecha aspas, o conflito atingiu os artistas, porque estes agora já não estavam representando o que os novelistas escreviam, mas sim defendendo como artistas as suas próprias ideias. Sobrou para os artistas. Agora o povo religioso, são milhões, mais do que a audiência da Globo, distingue entre deputados, artistas e diretores sérios e os inimigos de pais, mães, filhos e família. Se o conflito persistir, não haverá governo para subsidiar as perdas deste canal. Se existe uma coisa que o canal de TV teme, é a perda de audiência e de anunciantes. E acho que isso que vai acontecer quando as igrejas baterem de frente contra essas mensagens que as desrespeitam. A Globo está perdendo o coração e a cabeça do povo. Perdendo muito. Não adianta dizer que chegam a 100 milhões de telespectadores. As igrejas chegam a 180 milhões, embora nem todos frequentem. E nem os 100 milhões são fanáticos pela Globo. Duvido que os atuais novelistas sejam capazes de mudar os seus temas e o excesso de erotismo e sexo que tanto incomodou as famílias nesses últimos 20 anos. Se querem diálogo, dialoguemos. Se querem confronto, confrontemos. Não é a modernidade contra o passado. São 4.000 anos de fé judaica e cristã contra o ateísmo de quem acha que pai e mãe não têm mais poder. A Babá TV está perdendo seu charme. Religiosos de todas as igrejas, divulguem isso. Vocês têm força, nós temos força. Cansamos de ver sem reagir. Padre Zezinho, repasse, por favor. Bom, gente, deixa eu pegar aqui o meu bloquinho. Eu tinha que fazer isso antes, mas eu vi agora a mensagem. Mas não tem problema. Olha, a gente já vê nesse texto algumas coisas, tá? Lá em cima, aqui, vamos lá. No primeiro parágrafo, ele fala de beijo na boca, né? Beijo na boca. Vou pegar aqui, se eu não escrever, eu esqueço. Beijo na boca, aí vai adiante e tal. Depois ele fala o conflito em relação à família tradicional. Família tradicional e família mutante e avançada. Mutante e avançada. Mais adiante ele vai falando e tal. Estão carregando famílias feridas. Famílias feridas na autoridade, na fé, nos conceitos
de homem, mulher e filhos. E ele fala isso em Guerra de Conceitos, não é? É verdade. Acho que eu já falei sobre isso, sobre como se constrói a visão de mundo, né? O processo de ideologização que se processa pela educação, que forma que forma a visão de mundo que a gente tem, né? Depois leva para o auditório o debate entre avançado e tradição. Já estamos acabando aqui do que eu queria falar. Vamos lá. As igrejas. Quatro mil anos de fé judaica e cristã. Contra o ateísmo. Nossa, tem a coisa aqui para a gente falar. Já podemos falar. Bom, então, você está observando, ele está discutindo isso, né? Essa guerra entre o que é tradicional, o que é avançado, entre a família, né? O conceito de família tradicional, homem e mulher, e essa família mutante e avançada. Bom, olha, primeira coisa, quem está falando? Quem fala? É um padre. Podia ser Padre Zezinho, podia ser qualquer outra pessoa, né? Mas é um padre da Igreja Católica, né? Portanto, da religião judaico-cristã, né? Então, ele tem o seu lugar de fala, né? Se nós estivéssemos aqui com um líder LGBT, seria uma outra fala. Com o líder ateu, seria outra fala. Então, é muito importante sempre a gente entender, né, a visão de mundo de quem fala. Por exemplo, a minha visão de mundo, né? Estou falando aqui, conversando com vocês, né? Então, nós temos a religião, né? Nós temos a família, né? Certo? Teríamos aqui mais a escola, né? Que esses dois são os dois pilares que formam a sociedade. Então, a mensagem que esse líder religioso está levando, está trazendo, está divulgando, né? É uma mensagem que faz uma crítica a uma dada como é que eu quero, meu Deus do céu, que parcela da população, né, que está aí está visibilizada, né, está visível. Olha, o que é sociedade? Então, para a gente começar a entender o que Padre Zezinho está falando, né, a gente tem que entender o que eu entendo. Primeiro assim, ó, pensa bem, o que Padre Zezinho entende por sociedade? Né? Parte daí, o que Padre Zezinho entende por sociedade?
tá? O que você entende por sociedade? E o que é sociedade, né? Porque eu posso ter uma visão da sociedade, você pode ter uma outra visão da sociedade, como o Padre Zezinho tem a visão dele de sociedade. Porém, a sociedade, ela existe para além de qualquer visão, não é verdade? Não é? Pois é. Mas olha, ele está criticando a Globo. O que é a Globo? A Globo é um canal de comunicação que a gente diz que é o quarto poder, né? É a mídia que dissemina conceitos, não é verdade? Dissemina conceitos, dissemina realidades, fatos, né? Ou produz, ou não, e produz também, né? Uma visão de mundo, produz uma visão de mundo também, né? Reproduz e produz visão de mundo, né? Vou botar aqui, ó, produz e reproduz visão de mundo, né? Teve uma novela, eu lembro muito bem, eu não vou lembrar o nome da novela, em que um grupo de meninas, adolescentes, estavam se prostituindo, né? Eram garotas de programa, e elas estavam morando na casa da atriz, uma atriz que eu gosto, uma moreninha. Eu sei que aquelas meninas moravam na casa dessa moça que, vamos dizer assim, era cafetina, né? Não se dizia assim, mas era cafetina. Eu lembro que eu fiquei apavorada, né? Eu estava dando aula já para adolescentes, eu falei, meu Deus, essas meninas veem essa novela e vai achar que ser garota de programa é muito fácil, né? E sair de casa e morar na casa de alguém, né? Que a vida é fácil, porque assim mostrava, né? Parecia muito fácil, muito alegre, muito bonitinho, né? Ser garota de programa. É o que a Globo estava reproduzindo e produzindo uma visão de mundo ali, né? E é uma realidade que existe, né? Mas veja, ó, eu tenho o padre, né, que é a igreja, o padre, eu tenho a mídia, né, que aí é a Globo, e ele está falando aqui da família. E ele faz uma distinção do que ele chama de família tradicional, que é a família brasileira, e a família mutante e avançada. E é nesse aspecto que eu vou chamar mais atenção, porque volta e meia eu escuto de jornalistas, eu escuto de estudiosos, né, pesquisadores como eu, e que falam do novo. É a novidade, desconhecido. Eu falei assim, gente, a homossexualidade é novidade? A pessoa se torna, né? Porque se a novidade está surgindo agora, né? A pessoa descobriu que legal ser gay, que legal ser lésbica, que legal ser trans, que legal ser LGBT. Vamos corrigir, né? Tá? Não existe um novo. Vamos trocar o novo, tá? Pela visibilidade, pela palavra visibilidade. Aí sim, se você, assim, bom, agora as pessoas, a população LGBT, as pessoas LGBT, que mais, né, estão tendo visibilidade, e uma visibilidade conquistada a sangue, não é?
Visibilidade conquistada a sangue, né? Através dos movimentos sociais, através de uma vida de resistência, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero firmar aqui, né? Não existe um novo, não existe um novo. A sociedade que existe, que é real, né? Uma sociedade real, ela tem pessoas perfeitas, pessoas imperfeitas, né? Pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas gordas. Não é isso? A sociedade real, existem pessoas que não têm deficiência alguma, tem outras que têm, né? Pessoas com o seu emocional perfeito, outras desequilibradas, né? Então a sociedade ela se revela, ela tem a sua existência, né, em todas essas pessoas, inclusive os criminosos, fazem parte da sociedade, né? Por isso existem as prisões, por isso que existem os códigos civis, né, os códigos criminais, os tribunais, né, as penas, as leis, né, penais, não é? Porque existem os criminosos. Então a sociedade, ela é feita de todas as pessoas que nascem e vivem naquele território, né? A sociedade, eu vou falar da sociedade brasileira, ela se caracteriza pela língua, ela se caracteriza por sua cultura mais ampla e as suas subculturas, as regionais, né? Os seus costumes, as suas leis, tudo isso é sociedade. Tudo isso é sociedade. E a gente volta aqui para o homem e mulher. Quando ele fala da família, as famílias feridas, que famílias são feridas? Para ele, as tradicionais. E aí eu pergunto, e cadê as outras famílias que fazem parte dessa sociedade? E as famílias LGBT? As famílias homoafetivas, que são, e aqui se eu fosse LGBT, eu já estaria ferida, né? Porque é uma afronta, é um texto que afronta a existência de uma família homoafetiva. Eu conheço alguns que vivem com felicidade, com direito à felicidade, com direito à dignidade, mas que enfrentam todos os dias um texto como esse. Todos os dias. Tem um filme que é baseado numa história real, Oração a Bob, em que o menino se mata aos 17 anos, porque a mãe fala para ele, eu prefiro um filho morto do que um filho gay. Gay não, acho que eles falam viado, né? A avó também, enfim, e o menino, a mãe que gostava tanto do menino, né? O menino vai e se mata, porque a minha mãe não vai me aceitar, né? Aquela família deixou de se constituir como uma família real. Então, veja bem, você tem a sociedade real, né? Você tem a sociedade real que comporta todas as pessoas, a existência das pessoas da forma que elas vieram para ser, né? Eu lembro, há poucos dias eu vi uma entrevista da Roberta Close com a Maldi Júnior.
Roberta Close foi a primeira transexual, a primeira pessoa, mulher que fez a resignação de sexo, né? Assim, eu agora sou uma mulher resignada. E aí ela comentou da Rogéria, que a Rogéria conviveu plenamente com o seu corpo biológico, né? Então ele nasceu menino, Astolfo, então ele falou assim: jamais eu vou matar o Astolfo, eu vou conviver, eu convivo muito bem com o Astolfo, e quando ele tem que aparecer, ele aparece muito bem, né? Em termos, né, de força, enfim. Mas ela se sentia a Rogéria, então ela se vestia de mulher, né? E depois ela falou assim: eu sou a travesti da família brasileira. Eu achei muito bonito isso, porque tirando a mentalidade maléfica, não sei nem como qualificar, né? Uma pessoa que escuta a Rogéria e pensa sei lá o quê, né? O que a Rogéria quis falar? Como dizer, a travesti da família brasileira uma pessoa que está vivendo plenamente da forma que é, né? Ela não precisa se esconder. Então, ela viveu a vida que ela tinha que viver, como Rogéria. Tá? Então, a primeira coisa que a gente, tantas, né? Eu gosto de sistematizar, mas quem me ouvir vai escrevendo, né? Então você tem a sociedade real e a sociedade ideal, aí é que entra o perigo, né? O Platão, eu esqueci agora, não sei se botou como uma cidade ideal, quando você quer construir o príncipe encantado, a cidade ideal, ferrou, né? Tem um filme, eu adoro ficção, não vou lembrar o nome, em que um casal feliz, mas eles estão assim meio que em crise e tal, eles vão morar num condomínio maravilhoso. E lá tudo é perfeito, as mulheres são perfeitas, as mulheres são submissas, elas são ótimas donas de casa, elas cuidam muito bem dos filhos, são lindíssimas, estão sempre impecáveis, não dão nenhum problema para o marido, não tem discussão, não tem briga, não tem nada. Esse casal eu acho meio esquisito, né? E aí o marido, ele é convidado elas não criam problema para os seus maridos, elas não discutem, elas obedecem, elas fazem o que o marido manda, então não tem problema, não tem discussão no casamento, né? Só que aí o amor fala mais alto e tal, enfim, o final é feliz, apesar de tudo. É muito interessante, traz essa discussão do que é real e do que é ideal. A família ideal, quem não quer a família ideal, né? Sem briga, né? Os pais, meus filhos me entendendo, né? Eu entendendo meus filhos, que coisa mais linda, o meu marido e eu, nossa, a gente nunca briga, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Aquela família assim, olha, de revista, né? Lembrei agora da maravilhosa Carmen Marique Veiga. O meu cabelo, gente, eu gostaria de ter o cabelo dela, que ela botava aquele cabelo assim para trás, né? Assim, bonita, achava linda, chiquérrima. Há pouco tempo, 2 meses antes dela falecer, ela deu uma entrevista acho que foi para a Mauri também, eu sempre vi muito a Mauri. E ela, de uma simplicidade, sabe? Porque a riqueza não foi coisa de arrogância para ela e tal.
E ela fala assim, quando eu comecei a ficar doente, eu fui sentar sair na rua de cadeira de roda, quando as pessoas tinham vergonha da bengala, vergonha da cadeira de roda. Essa é a sociedade real, né? Então, uma coisa que tenha em mente nessa mensagem é isso, é a discussão entre a sociedade real e a sociedade ideal. Né? Eu queria tanto que tivesse pessoas aqui conversando comigo. Um dia que terei, né? A esperança é a última que morre. O papel da religião, né? O papel do líder religioso. Porque a religião judaico-cristã parte de Jesus, tá? Mas eu ainda não quero falar disso, não. Então, a gente falou aqui, na mensagem do Padre Zezinho, né, em que ele fala da família mutante e avançada. Olha, troca isso, troca o novo por visibilidade, tá? Troca essa coisa de família mutante, de família que conquistou seus direitos através dos movimentos sociais, né? Então, quando hoje você vê uma família homoafetiva, que tem lá o casamento civil, né, para garantir os seus direitos, de plano de saúde, de herança, de tudo, porque o casamento civil, né, jurídico, a questão jurídica do casamento, é muito mais relacionado com os direitos, né, na sociedade do que propriamente relacionado ao amor. Por isso que você tem o religioso e você tem o civil. E a juventude de agora, a nova geração, não parece que não aprendeu sobre isso, né? Não consegue entender, né? Qual a importância do casamento civil. É por causa disso. Então, quando os casais homoafetivos começaram a lutar na justiça pelo direito de casar, não foi só para celebrar o amor, né? Não foi só para celebrar aquela união de duas pessoas. Você tem aí casais, eu tenho um casal na minha sala virtual, seleta, sempre digo, né, que fizeram agora 17 anos de casados. Eu não vou falar o nome deles, não sei se ela gostaria, mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? Mas fez 17 anos. E tem outros casais homoafetivos com tantos anos de casamentos. E outros casais héteros que, com um ano de casados, se separaram, né? Teve um casal hétero, a menina era minha amiga de faculdade, em que o marido, vou falar só do filho, ela ficou grávida, ele abandonou ela na gravidez, e depois nasceu o menino, ele não reconheceu o menino. Quem está como pai é o segundo marido dela. O menino ainda é bebê, ela conheceu o marido dela, né? E é esse que reconheceu o filho, que deu nome ao filho dela. Né? Então, gente, aí eu já quero falar da questão dos exageros. Quando ele fala, aí eu vou falar de uma forma geral, as famílias feridas na autoridade, na fé, nos conceitos, conceito de homem e mulher, já falei. Então, isso não é sociedade real, né? O Padre Zezinho, ele está falando de uma sociedade ideal dentro do âmbito da religião que ele professa. Mas existem outras religiões e existem, né, a não crença também, que é o ateísmo. Faz parte da sociedade. Faz parte da sociedade, né? Então, é guerra de conceitos? Sim, é guerra de conceitos. Mas é uma guerra em que as pessoas que fazem esse tipo de discurso não reconhecem o outro, não reconhecem a diversidade, a pluralidade que existe. A gente está falando muito na questão do negacionismo no governo de Jair Messias Bolsonaro, mas esse negacionismo não é de agora, por isso que ele está no poder. Porque grande parcela da população vive assim há 500 anos. Né, prefere
prefere ver um filho no asilo, né? Um filho que nasce deficiente no asilo, como acontecia, né? Prefere não acolher uma mulher, ver uma mulher sofrendo violência doméstica no casamento, do que acolhê-la, apoiá-la para separar, né? Para ela poder ser feliz, né? E acolhê-la, né? Então prefere ver essa mulher sofrendo. Então é essa sociedade que a gente vem aí tendo há 500 anos, né? Quando tem as campanhas Setembro Amarelo sobre o suicídio, né? As campanhas, a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica, é o quê? Vai no cerne da questão que você vai encontrar isso, o negacionismo da sociedade real, né? As pessoas não aceitam encarar a sociedade que vive, não consegue, não quer, o tempo inteiro quer a sociedade ideal. Ela não existe, graças a Deus. Você já viu floresta que só tem árvore de uma espécie? Como é triste, como é feio, quase não tem bicho? Não? Vai na floresta amazônica, eu nunca fui, só em documentário. Mas na floresta, por que a floresta amazônica é linda, maravilhosa? Exatamente pela sua diversidade. Nós não somos uma espécie diferente. Não somos, né? Bom, aí depois ele fala debate avançado e tradição, né? Olha, gente, vamos substituir essa questão da tradição em vez de tradição, de respeito, né? O tempo inteiro, 4.000 anos de fé judaica vezes ateísmo, novamente o negacionismo, novamente querer, né, impor uma pessoa até uma crença, sabe? E eu me sinto tão à vontade de falar sobre a diversidade, eu me sinto tão à vontade de falar sobre o ateísmo, sabe por quê? Porque eu não sou ateia, né? Eu estou vendo agora um seriado da Netflix, que é Cidade Invisível. Eu falei, gente, quase que eu não vejo porque é brasileiro, olha o preconceito, né? Mas eu dei uma chance, estou adorando, porque os atores também, que eu vi, Alessandra Negrini, né? Eu falei, deve ser bom. Eu fui ver e realmente é fantástico, é lindo, porque fala das fadas, quer dizer, da fada lá na Europa, que é a Cuca, é o Saci Pererê, de uma forma que nunca vi falar, coisa linda, né? A Cidade Invisível, desses seres que para mim existem, como os espíritos, que para mim existe, mas para quem é ateu, isso nada, não tem nada a ver, não existe, né? O ateu não acredita em nada que seja invisível. E aí você tem pessoas e a religião judaico-cristã que querem impor que a pessoa tenha uma crença. Se você não crê, eu vi isso dentro da minha escola, né? Se você não acreditar em Deus, você não vai conseguir. Falar isso para um adolescente, né? Então, é muito complicado isso. Deixa eu ver mais que eu queria falar. Sim, Jesus, não é? Então, aí você tem o líder religioso, seja ele evangélico, seja ele padre, seja freira, né? E a missão que esses líderes têm em relação a Jesus, a liderança maior da espiritualidade, que é seguir os ensinamentos de Jesus. Então, no momento em que ele distingue, né, a família tradicional, que está ferida, contra a família mutante, não existe família mutante.
Existem pessoas que nasceram com orientação homossexual e não heterossexual, e tem outras variantes que, né, não entra aqui, né? E que, através dos movimentos sociais, foram garantindo o direito de existir, que ainda está sendo, né, avançando, muito difícil, né? Então, Jesus, aí eu também posso falar, porque eu nunca andei de galho em galho procurando alguma coisa, eu sempre fui o que fui, e Jesus sempre foi meu mestre, desde que eu me sinto gente, que eu me percebi gente. Jesus sempre foi meu mestre, apesar de eu reconhecer os outros mestres. Os reconheço, os respeito, agradeço a existência desses mestres, enfim. Mas Jesus jamais discriminou alguém. E uma coisa que a gente aprende na espiritualidade é que nada existe no universo que não seja autorizado pelo Criador, até o mal. Eu acredito assim. Eu não sou ateia, né? É meu lugar de fala. Então, gente, quando vocês lerem esse post, antes de compartilhar, pensa o seguinte: se você compartilhar esse post, você vai estar falando para o seu vizinho, vai estar falando para pessoas de sua família, seja sua família, né, mais próxima ou a família extensa, né? Você vai estar falando para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, você vai estar falando o seguinte: eu não reconheço você se você for diferente de mim. Não reconheço seus direitos de cidadão, eu não reconheço seus direitos de existência. Eu só reconheço você se você estiver dentro desses padrões, desses modelos heteronormativos. Você quer fazer isso mesmo? Então, gente, nós estamos no limiar. Nós estamos num momento de transação muito dolorido. Muito dolorido. E estamos tendo a oportunidade de despertar. Estamos tendo a oportunidade de rever, né, todos esses conceitos, essas visões de mundo excludente. Eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar, né, dos exageros, tá? Toda a sociedade, independente de famílias, acho que falei, né, mais ou menos, mas só para bater, porque da violência doméstica, eu falei, isso são os exageros. Então, em toda a sociedade, em toda a família, né, você tem casos de exageros. Em todos os discursos há exageros. Em todas as ações há exageros. Também faz parte da sociedade real, né? E a gente precisa estar sempre atenta sobre isso. Ainda mais quando são ações, né, que vêm, são ações externas, né? Por exemplo, escola. Vamos dar para crianças de 6 anos, vamos explicar a diferença, a diversidade sexual e de gênero. Eu, particularmente, acho que a criança não tem a maturidade e o professor não tem o preparo para trabalhar com 30 crianças. Então, o que faz? Né? Porque pesquisas apontam, isso também é importante, a primeira vez que foi falado isso foi Luiz Motti. Luiz Motti me mandou os artigos quando eu comecei a trabalhar a homossexualidade. Ele foi a pessoa que mais estava em evidência. Mandei um e-mail para ele
e ele viu o que eu estava fazendo, o que eu estava escrevendo. Ele falou: Sônia, tá certo, é isso mesmo. E aí mandou um artigo dele dizendo que a homossexualidade, a orientação sexual, ela começa a surgir aos 4 anos, aproximadamente. Quando eu li aquele artigo, eu confesso a vocês, isso foi em 2009, eu fiquei realmente muito chocada, né? Porque eu acho que criança não tem maturidade. Eu falei, gente, como é que faz isso, né? Então, a sexualidade, ele é um tema, eu ainda acho, eu estou com 60 anos, então eu tenho uma visão, né, de quem viveu sua juventude na década de 70. Talvez os meus colegas que hoje estão na faixa dos 30 anos pensem diferente, tenham uma outra visão ou uma outra forma de trabalhar a questão. Mas eu ainda acho que a criança, ela não tem maturidade, né, para entender os fenômenos que estão ocorrendo biologicamente com ela, né, porque orações a Bob com 2B e Y, tá? Orações a Bob, vou ver se eu deixo na descrição. O rapaz fala isso, ele tinha acho que 15 anos, 16, quando ele percebe que ele tá diferente, ele tá se interessando por meninos, e ele vê que ele tá diferente dos outros, né? Mas ele não sabe, ele vive numa cidade pequena, ele não consegue entender muito bem o que é isso, né? Por que isso? Isso aconteceu com Boy George também, o cantor americano, quando tinha entre 15 e 16 anos. Ele só começou a se equilibrar um pouco, a ver que ele não era tão anormal, né, quando ele vê pela primeira vez David Bowie, na sua androginia. Então ele falou, peraí, então existe isso, né? Eu estou vendo aqui que eu não estou sozinho vivenciando essas coisas, né? Tem outras pessoas vivenciando também, né? Mas enfim, eu quero falar da família. Então, a escola tem que trabalhar com a família. Eu penso assim, eu vejo assim, né? Por quê? Tantos professores precisam ser treinados, porque professor, gente, é aquela pessoa que se capacita dentro de um conhecimento específico. Por isso que tem um professor de matemática, professor de português, professor de sociologia. Então, a pessoa se forma naquele conhecimento. Não, mas para ele trabalhar com outras questões, ele tem que se capacitar, né? Então, não é qualquer professor que vai trabalhar isso, tanto religião quanto sexualidade, não é qualquer professor, porque é um conhecimento que precisa, por isso que conhecimento, né? Precisa de pessoas que realmente mergulhem nessas questões para poder trabalhar, né? Então, tem que haver um professor, 2 professores que sejam capacitados, né, nessa questão, e esses professores não trabalharem com criança, ainda mais fundamental, né, mas trabalhar com as famílias, porque e os outros professores também, para esses professores poderem entender o que está acontecendo com seus alunos ali naquelas 6 horas, 7 horas que seus alunos ficam com você. Então, uma escola séria, responsável, vai ter professores especializados que vão trabalhar, vão treinar, vão ter momentos, workshop, né, com outros professores, para que esses também tomem ciência, né, dessas questões de sexualidade, porque tem pessoas que passam por todos esses fenômenos, casam, têm filhos e não se conhecem. Não é verdade? É verdade, sim. E aí essas pessoas se tornam professores, né? Então,
E a mesma coisa são as famílias que estão ali, têm os seus filhos, mas não sabem tudo para poder ajudar os seus filhos. Então, as famílias também precisam ser ajudadas. E ainda mais quando essas famílias é de baixa renda. E quando eu falo de baixa renda, são famílias que têm pouco ou nenhum acesso ao conhecimento mais amplo da vida, né? Então você tem, aí eu vou fechar aqui com a escola, né? Estou fechando com a escola, religião, família, escola, né? Tem que trabalhar juntos, né? E não falei do Estado, né? Mas tem que trabalhar juntos para que realmente as pessoas sejam preparadas para viver em sociedade. Então, Padre Zezinho, que eu gosto muito, infelizmente não foi feliz no seu discurso, não foi feliz na sua mensagem, né? Porque ele sinaliza os exageros. Eu concordo com ele, existem exageros, né? Agora, eu discordo e muito quando ele faz essa distinção entre as famílias. Todas as famílias são importantes, todas as famílias fazem parte da sociedade brasileira, famílias homoafetivas, famílias heteronormativas, todas fazem parte da sociedade brasileira e devem ser reconhecidas como tal, né? Não existe família tradicional, não existe família, existe família, né? Em que haja amor, em que as pessoas, os membros dessa família, se amem, se ajudem, né? Isso é família. O resto é detalhe, tá? O resto é detalhe. Então, fechando, né? Já temos aí 52 minutos de conversa de segunda. Na hora de você compartilhar, pense em tudo que eu falei, se é pertinente ou não, né? Independente se você é evangélica, se você é católica, se você... Ainda por cima ele esqueceu que existem outras religiões, né? Ele falou do ateísmo, né? Mas existem outras religiões, como a Umbanda, o Candomblé, as religiões orientais, né? Então, veja se esse texto, se essa mensagem de Padre Zezinho é legítima para passar para outras pessoas, porque nós estamos precisando muito de reconhecimento, de respeito, de acolhimento e não de mensagens que desagreguem, mensagens que excluem pessoas, tá? Eu não vou compartilhar, mas eu vou citar que Padre Zezinho fez um pôster que não deve ser compartilhado. Essa mensagem que eu deixo aqui, com todo o carinho que eu tenho por ele, faz parte da minha infância, né? Mas nós precisamos de líderes religiosos que reconheçam que todos nós somos filhos do Criador. Todos nós somos filhos e merecemos amor e respeito, e não ser tratados com exclusão e isolamento social, né? A Globo, ela passa. A Globo, se eu não quiser, eu desligo, eu mudo de canal, tá? É isso aí. Um abraço, até segunda. Olha, vamos fazer aqui uma campanha do movimento Gandhi. Começa com para nos tornarmos milhões, para o bem ou para o mal. Então, a minha campanha é começar por a fazer o bem, para nos tornarmos milhões, para mudarmos esse jogo violento que está aí, ok?
Um abração, um beijo, tudo de bom. Que o sol interno te ilumine, para que você possa iluminar todos.